Jair Bolsonaro fingiu que poderia enfrentar o preço abusivo de combustíveis e gás de cozinha, trocando presidentes da Petrobras, um atrás do outro. Como o truque naturalmente não deu certo, partiu para iniciativas como a redução do ICMS pelos governos estaduais. Vamos conversar sobre isso com o Vitor Pagani, que é supervisor técnico do escritório do DIEESE aqui em São Paulo. Boa noite, Vitor, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no seu jornal. Boa noite, Ana Flávia. Tudo bem? Obrigado. Bom, Vitor, qualquer notícia, né, sobre redução de preços, em princípio, é para ser comemorada, a gente acaba comemorando, né? Mas isso se aplica nesse caso? Então, Ana Flávia, essa medida, em termos econômicos, me parece pouco efetiva, porque a causa da elevação do preço dos combustíveis no Brasil não é um aumento de alíquota ou uma mudança de base de cálculo do ICMS. Né? A causa da alta de preço dos combustíveis é a política econômica equivocada do governo Bolsonaro, a política de preços das gestões da Petrobras, né? Então, aquela política de paridade de preços de importação, então que vincula o preço dos combustíveis do Brasil ao preço do dólar e ao preço do barril de petróleo em nível internacional. Então, caso o preço da gasolina volte a subir, essa redução de tributo pode ser anulada. Além disso, nada garante que essa redução vai chegar ao consumidor final. Então, nós não temos como saber em que medida essa redução vai ser repassada para a bomba dos postos de gasolina, né? Até que ponto isso Então, vai ser benéfico, né, para a população? Porque como o mercado, esse setor nem sempre é concorrencial, as distribuidoras e os postos de gasolina podem se aproveitar para aumentar as suas margens de lucro. E, Vitor, Então há esse risco. então, para quem está em casa entender, né, quem está nos assistindo agora, o que significa, então, quando a gente fala dessa redução do ICMS pelo seu estado? Então, aí tem a questão jurídica, que significa eu diria que ela fere o pacto federativo, né? Então é uma intervenção do governo federal na autonomia e na governabilidade dos estados. Você tem uma lei federal alterando um tributo estadual, sem que isso seja aprovado na Assembleia Legislativa dos estados, né? Então isso vai ter um impacto muito grande na arrecadação dos entes subnacionais, né, dos estados e dos municípios, e vai impactar nas políticas públicas. Então, vai tirar dinheiro dos serviços públicos de saúde, do SUS, de educação, do Fundeb, Do setor. para manter a remuneração, né, a distribuição de dividendos para os acionistas da Petrobras. E, Vitor, seria essa, então, redução a medida mais indicada para enfrentar o drama dos combustíveis caros, né, e do botijão de gás que nós vemos ser vendido até R$ 150? Qual seria a medida certa, indicada? Então, eu acho que a medida correta seria uma alteração dessa política de paridade de preços de importação adotada pela Petrobras durante o governo Temer, que vem sendo mantida no governo Bolsonaro, né? Sem mexer nisso, a gente pode até ter alguma redução momentânea agora, mas ela pode ser anulada por futuros aumentos de preço dos combustíveis, né? Então, e o preço que se paga em termos de receita, arrecadação tributária
e enfraquecimento das políticas públicas, dos serviços de saúde, educação, é muito alto, né? Então, o ideal seria uma política mais estrutural, né? E não o que a gente está vendo é o Bolsonaro, mais uma vez, como fez na pandemia e como faz recorrentemente, tentando transferir as suas responsabilidades, no caso, para os governadores. Mas a gente sabe que, em outros casos, ele tenta transferir para o Supremo Tribunal Federal, em outros para a imprensa. Então, é sempre tentando terceirizar as próprias responsabilidades. Perfeito. Vitor, obrigado pela sua participação nesta sexta aqui com a gente no seu jornal. Eu que agradeço. Bom final de semana. Para você também.